Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Por aqui começa mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Já por aqui meu amigo pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador. Bom dia, meu pastor, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Estamos aqui em mais uma sexta-feira, né? Ligado aqui na Rede 316, com certeza com todo esse povo de Deus. E como acontece toda sexta, nós estamos aqui com o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Meu pastor, como é que tá Salvador? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, um solzinho, que daqui a pouco vira chuva, mas tá tudo bem. Tá certo. Eu aqui com um pouquinho de sinusite. Eita! E vou te contar, não desejo para ninguém, viu? Pastor, aqui em Brasília também. Eu vim conhecer essa tal dessa sinusite aqui em Brasília também, viu, meu pastor? Eu não tinha esse trem também não, mas de vez em quando acontece aí, dá umas crises, é ruim, né? Uma dorzinha de cabeça chata. A minha não dá dor de cabeça, não. A minha dá muita secreção. Sim. E às vezes provoca a dificuldade de respiração, etc. Sim, tosse também, não é? Às vezes dá uma tosse. Mas passa, né? Sim. Mas passa e não tem remédio, não. É. Eu dei uma melhorada recentemente, e um pastor muito amigo meu lá de Mossoró, o pastor Cristóvão, ele me deu uma essênciazinha, eu agora esqueço o nome. De noite eu boto assim no nariz, ela é forte, né? Coloco assim no nariz e puxa assim, e aí dá uma boa melhorada. O Cristóvão levou para Recife isso para mim, que bondade, hein? E muito interessante isso, muito interessante. Sim. Mas sinusite, não tem, meu pai conviveu com sinusite até morrer, né? Ele não morreu de sinusite. Mas a sinusite de vez em quando lembrava ele, né? Que ela estava por ali. Pegava ele. Ele tomava muito geleia aquela geleia de... Como é que chama? Geleia real. Sim. Um médico daqui da Bahia receitou para ele geleia real. Ele tomava aquilo. Eu tomo mel, né? Todo dia eu tomo uma colherinha de manhã, uma colherinha à noite de mel. Eu amo mel. Eu sou movido a mel. Essa aguinha minha aqui tá com mel dentro. Eita! Que legal. A geleia real tem um negócio bem interessante, né, da geleia real. A abelha rainha, ela não come outra coisa, só geleia real, né? Aí a abelha, a abelha normal vive 45 dias, né? Porque ela cai matando no doce. E o açúcar dela sobe. Isso, exatamente. Aí ela vive só 45 dias cravado. E a abelha rainha, ela vive até 5 anos, né? E ela só come só come geleia real. Olha aí que coisa, né? Tem algum segredo nesse negócio, minha mãe. Lá na Joerp tinha um pastor Genésio Pereira. A última vez que eu preguei lá na igreja da Praça Seca, lá no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá, ele estava lá. Sim. Ele sabia tudo de abelha. De abelha. Qualquer coisa, porque eu gosto muito de abelha. Às vezes eu coloco aqui em casa um remédio, na área da casa, remédio para barata, formiga, essas coisas assim, que vêm da rua, mas às vezes pega uma abelha morta, eu fico passado com meu isso. Deus. Por isso eu boto nos lugares mais difíceis para ela não chegar lá. Sim. Porque aqui, na minha casa, tem
muita planta, árvore, etc. Então tem abelha para tudo quanto é lado. Sim. Outro dia eu mandei uma ferroada na Dulce, coitada. Meu Deus. Eita. Ela deixa o ferrão lá, né? Ah, coisa boa. Bom, são 10h12 e é isso. Bom, meu pastor, e hoje então a gente vai estar hoje a gente vai estar falando mais uma vez, né, no nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Na verdade, pastor, eu estou aqui, eu queria até que, se possível, a nossa querida irmã Dulce mandasse aqui para o meu e-mail. Nós tivemos um contratempo hoje com o pessoal da nossa produção, né? Então eu queria, se possível, a irmã Dulce mandasse ou no meu WhatsApp, né, a programação, porque assim, eu não sei qual o e-mail que foi enviado, eu procurei aqui no meu e-mail, mas eu não achei a programação que foi enviada da sua produção aí, né, e o Luiz hoje teve um contratempo, não pôde estar lá no nosso estúdio central, né, e então por conta disso eu estou sem o acesso, eu não consegui acessar aqui aquilo que foi enviado para o senhor, né? Melhor, aquilo que o senhor nos enviou a respeito do nosso programa de hoje. Então, eu enviei pelo e-mail, não foi? Pois é, então, mas eu não estou achando qual o e-mail que foi enviado. Para mim, no caso, no meu e-mail, eu não achei qual o e-mail. Foi o e-mail da rede. Ah, o e-mail só da rede, né? Isso. Então, aí o Luiz, ele está na rua, ele não está conseguindo acessar o e-mail da rede. Então esse é o problema. Ele tá na rua, não, ele tá no hospital com o filho, né? Filho o Miguel, Isso, tá internadinho lá e tal. E aí eu queria que, se possível, esse e-mail o senhor mandasse para o meu e-mail, né? O pr.elbercostadf@gmail.com. Eu não estou com acesso a Dulce agora. Eu poderia mandar para o seu WhatsApp? Melhor ainda, melhor ainda. Se então puder sou eu mesmo que tenho que mandar. Você tem que me dar uns 2 minutos. Não, tudo bem, tranquilo. Enquanto o senhor vai fazer isso para mim, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou lá no meu WhatsApp, no WhatsApp aqui da rede, porque tem alguns recadinhos, aí eu aproveitar e vou ler os recados enquanto o senhor faz isso. Pode ser assim? Bom, tá certo. Tá bom, então. Gente, olha, são 10h14. Pois é, tivemos esse imprevisto, então agora é bom que você vai saber aí, né? Que a gente precisa do auxílio, inclusive, do pastor Pedro, para poder realizar aqui o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Meu amigo, então. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Cauã Felizmino, que tá plugado com a gente lá em Mutum, Minas Gerais. O Cauã Felizmino, ele é da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista lá de Mutum, né? E tá mandando aqui um bom dia com muitos is, muitos os, muitos as, né? E tá dizendo bom dia, pessoal da Rede 316, como vocês estão? Por aqui, graças a Deus, tudo bem. E ele tá dizendo, manda um alô pro pessoal da Felizmino Texel, estamos todos os dias ouvindo esta rede maravilhosa, que Deus abençoe o dia de hoje. Valeu, Cauã, valeu. Alô, pessoal lá da Felizmino Texel, Deus abençoe a vida de vocês, sejam todos bem-vindos aqui na rede, bom saber que vocês estão aí plugados junto com a gente. Valeu, Cauã, obrigado, queridão. O Carlos Henrique lá de Teresópolis também tá plugado aqui com a gente. O Carlos Henrique lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, né? Também tá aqui junto com a gente, ligado na Rede 316, e a partir de hoje, né, Carlos? Pelo menos é a primeira vez que o Carlos está aqui ligado na nossa programação. Não é isso, Carlos? Obrigado, queridão. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ver quem mais já passou por aqui. A Eliette Moraes também tá aqui, né? Eliette tá plugada junto com a gente. A Eliette, ela é da Igreja Batista 2 de Julho, que fica em Salvador. Olha aí, ó. Lá em Salvador, na Bahia, tá a minha amiga Eliette também já plugada aqui com a gente. Também já passou por aqui o Altejean. É assim? Altejean, olha só o nome da fera. O nosso exclusivo Altejean também já tá na área, né, Altejean? Depois você manda pra gente aí, Altejean, você manda pra gente aí a cidade de onde você tá falando, o estado, tá bom, queridão? Deus abençoe a sua vida, bom saber que você tá aí ligado junto com a gente. A Leide Lima também tá na área, né, Leide? Tá ligado aqui na nossa programação, a Leide mandou um olá aqui pra gente. A Leide que está ligada com a gente, onde, Leide? Ela está lá em Feira de Santana, na Bahia, plugadíssima aqui na Rede 316. Bom, deixa eu correr aqui no nosso WhatsApp, deixa eu ver se nós conseguimos então resolver
né, a nossa programação de hoje. Deixa eu ver aqui como é que ficou aqui, deixa eu ver se eu consigo acessar, né, e ler as questões, né, de hoje aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo aqui no meu celular, porque eu acho que vai ser melhor do que até mesmo na minha tela, porque ficou bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui no meu celular. Muito bem. Desvendando versículos difíceis da Bíblia. Então tá certo. Questões anteriores e questões do dia. Muito bem. Meu pastor, então recebi aqui, né? Então vamos lá, vamos para o nosso começar o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia de hoje, né? Já estamos aqui, já recebi aqui as questões anteriores e a gente começa então trazendo, né, para os nossos ouvintes questões anteriores do nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Hoje acho que só são 2 questões, né, do programa anterior, né, e 2 perguntinhas só, né? Então vamos lá, podemos passar para essa parte aqui, meu pastor? Por favor. Então vamos lá. A primeira questão é a seguinte, disso de questões anteriores, ou seja, referente no tocante ao programa da semana passada. Pastor, o que significa para o Senhor, aí abre aspas, prestar um desserviço, fecha aspas, à igreja? Para mim, Lutero e Calvino têm crédito diante de toda cristandade. Essa é a primeira pergunta. Então, vou refazer de novo. Pastor, o que significa para o Senhor prestar um desserviço à igreja? Para mim, Lutero e Calvino têm crédito diante de toda a cristandade. Essa é a primeira. A segunda é assim. Pastor, eu sei que a menção a um documento original de um dos apóstolos foi hipotética. Mas convenhamos que esse documento existisse e fosse reconhecido como legítimo. Por que o Senhor entende que deveria ser descartado? Falamos no domingo em nossa classe da EBD sobre esse assunto e fomos de parecer unânime que ele deveria ser incluído no cânon. Então essa é a segunda, pastor. Vamos lá? Chego agora. Todas 2 muito interessantes. Né? A primeira, ele ou ela diz que Lutero e Calvino têm crédito diante de toda a cristandade. Quer dizer, crédito deixa os 2 com direito até, é o que eu estou entendendo, até para ensinar o que não está em harmonia com o Novo Testamento. Foi isso que eu entendi. Por quê? O que nós falamos foi que aquelas 2 doutrinas da consubstanciação e da presença espiritual, a consubstanciação que foi ensinada por Lutero e a presença espiritual que foi ensinada por Calvino, essas 2 doutrinas não se harmonizam com o ensino do Novo Testamento. Então, esses 2 grandes reformadores que nós respeitamos têm crédito para ensinar consubstanciação e presença espiritual a respeito da ceia. Eu acho isso estranho. E eu digo a esse nosso irmão ou irmã que se houver uma leitura cuidadosa da Bíblia, esse irmão, essa irmã, vão observar que a Bíblia nunca esconde erro dos seus principais personagens. Nós os chamamos de heróis da fé, não é? Todos eles tiveram seus erros
e os erros deles foram sempre revelados na palavra de Deus, o que os deixa humanos iguais a nós, não é? Com direito, né? Com direito a não ser infalível, a não ser infalíveis. Então, por exemplo, Noé, a Bíblia o chama de pregoeiro da verdade, o pregoeiro da justiça. É o apóstolo Pedro que dá um grande testemunho sobre Noé na sua segunda carta. Pois bem, Ló, que foi chamado de o justo Ló, que se afligia, não é, segundo a Bíblia, com o pecado dos homens de Sodoma, o Davi, o rei Davi, que é havido por homem segundo o coração de Deus, todos eles tiveram falhas, e as falhas deles foram explicitadas na Bíblia, mencionadas na Bíblia, reveladas na Bíblia. Então, Noé se embebedou, Noé construiu um altar para Deus, que é notável isso que ele fez, né? Adorou a Deus depois do dilúvio, mas logo depois da adoração ele se embebedou, e se embebedou de tal maneira que se despiu e andou nu pelo meio da tenda, não é? E para completar essa situação, ainda amaldiçoou o filho caçula, que o viu despido, que o viu nu dentro da tenda. Eu não creio que esse menino ficou procurando se o pai estava nu ou se estava vestido, não. Ele viu por acaso, ele passou e viu o pai. Há até um entendimento assim complicado sobre este menino, e algumas interpretações assim muito distantes do que a leitura original e do que a narrativa dizem sobre este menino, que era chamado de Ham. Em nossa transliteração é cão, mas em hebraico é Ham, o nome dele. Pois bem, Davi, Ló também totalmente bêbado, engravidou as duas filhas, não é? E os moabitas e amonitas, povos que deram muito trabalho a Israel, são filhos de Ló, bêbado, que engravidou as filhas, né? Um incesto duplo. Quer dizer, a Bíblia revela o erro dele. E Davi cometeu um adultério seguido de responsabilidade intelectual, mentor intelectual de um crime, não é? Ele, além de adulterar com a esposa do grande soldado dele, chamado Urias, ele tentou uma dissimulação assim vergonhosa, tentando atribuir a paternidade do menino a Urias, embebedou Urias, mandou Urias ir para casa, e Urias, por temor e por amor a Israel, não foi para casa. Israel está em tendas, e eu vou aqui para me deleitar na minha cama com a minha esposa. Ele não quis fazer isso. Então, o que foi que Davi fez? Davi fez uma carta mandando matar Urias, e mandou a carta por esse mesmo soldado. Tão fiel era esse homem que não leu a carta que Davi mandou para Joabe, né? E Joabe colocou no lugar de destaque ali, e Urias foi morto. Aí, depois de Urias morto, ele tomou a viúva e casou-se com ela, né? Deus, que transforma todo o mal em bem, a gente sabe do final da história. Mas o que acontece é que
o que eu quero dizer ao meu amigo é que esses homens todos erraram. E por que que Lutero e Calvino não podiam errar? O irmão concorda com a doutrina da consubstanciação? O irmão concorda com a doutrina da presença espiritual na mesa da ceia? Então, o meu papel aqui não é um papel de juiz. Eu luto para tentar responder aquilo que os irmãos me perguntam. E então eu me sinto responsável por aquilo que eu respondo, por ensinar a verdade, não é? A Bíblia diz que a gente tem que ensinar a verdade, não é de qualquer maneira, é a verdade em amor. Paulo fala em Efésios capítulo 4, que a verdade tem que ser dita em amor. De modo que o que eu falei foi para ensinar que uma doutrina falsa é um desserviço para a igreja. Então, finalizando essa pergunta, com todo o respeito e reconhecimento que tenho por esses dois grandes reformadores, eu preciso dizer ao meu irmão e amigo, a minha irmã e amiga, que ninguém tem crédito para ensinar o que não se harmoniza com a palavra de Deus. A consubstanciação e presença espiritual são duas doutrinas que se afastam muito totalmente do ensino de Jesus e dos apóstolos. Os elementos da ceia do Senhor são simbólicos, sempre simbólicos. E ao revés, diferentemente de Calvino e Lutero, Zwinglio, o reformador suíço, entendeu que este pão é o meu corpo, este pão representa o meu corpo. Este cálice é o meu sangue, este cálice representa o meu sangue. A partir de quê? Qual é o suporte? É que os apóstolos que escreveram tudo que Jesus, os sinóticos que escreveram tudo que Jesus ensinou, e também João no capítulo 6, eles deixaram bem claro a expressão: isto fazei em memória de mim. Eu falei a expressão zotasula zirchoni a semana passada, isto fazei para lembrar. A ceia é para lembrar do Senhor Jesus. Então, Lutero e Calvino pensaram e ensinaram diferentemente. Por quê? Porque os humanos são falíveis. Só quem não erra no ensino é o Espírito Santo. Eu acho que é mais ou menos por aí essa tentativa de explicar ao nosso amigo que Lutero e Calvino ensinaram consubstanciação e presença espiritual, e essas duas doutrinas não são doutrinas harmonizadas com o Novo Testamento. A outra questão é por aí, não é, meu amigo? Então, se a pessoa não ficou satisfeita, ela tem a chance de ou de mandar outra pergunta, ou de usar meu WhatsApp, ou telefonar para mim, não tem nenhum problema. A outra questão, Elber, é que aquela do documento hipotético original de um dos apóstolos. Este irmão ou irmã, ele disse que falou na EBD da igreja sobre o assunto e concordaram todos que um documento de um apóstolo que surgisse e fosse havido por legítimo, reconhecido por legítimo, deveria ser incluído no cânon. Então, primeiro eu gostaria de
de manifestar minha alegria por duas coisas que esse irmão ou irmã falaram. Primeiro agradecer a audiência deles e a extensão da audiência, porque eles levaram o assunto para a igreja para discutir, quer dizer, o Desvendando foi lá na igreja para discutir essa questão, não é? Então, a outra coisa é que me alegro em saber que uma igreja batista mantém a escola bíblica dominical. É tão triste quando eu chego em uma igreja e toda hora eu estou em alguma igreja e eu percebo que não tem escola bíblica dominical. É muito triste, porque que riqueza foi para mim. Eu fui criado na EBD. E como isso me ajudou e até hoje continua exercendo grande influência na minha vida, a experiência na escola bíblica dominical. É minha vida pessoal, minha vida cristã. A escola bíblica dominical foi fator fundamental. Fundamental. Então, respondendo ao amiga, eu entendo que um documento legítimo de um dos apóstolos não deveria ser descartado. Eu acho que eu não falei isso, que o documento deveria ser descartado. Se eu falei, eu cometi um grande erro. Mas o que eu penso é que se surgisse um documento legítimo ou qualquer documento antigo, por que descartar? Em hipótese alguma, descartar um documento do cristianismo ou qualquer documento antigo. Nenhum documento, né? O que eu entendo, ou que eu devo ter respondido, é que esse documento não deveria ser incluído no cânon. E a razão é o que os apóstolos e os autores do Novo Testamento ensinaram tudo que o Espírito Santo quis que fosse ensinado e fosse preservado no cânon. Então, não há nada faltando na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Dizer que eu teria que incluir um novo documento que surgiu a lures ou em qualquer tempo, eu estou dizendo que falta alguma coisa na Bíblia que o Espírito Santo esqueceu de incluir, né? Então, eu falei a semana passada sobre documentos dos dias do Antigo Testamento, né? E também dos dias do Novo Testamento, e todos são importantíssimos para a cultura, para o conhecimento, para o ensino, etc. Mas eles não foram selecionados pela igreja para fazer parte do cânon. O importante para dizer é isso. Então, a Bíblia hebraica não continha os livros que Lutero chamou apócrifos, né? Ela foi completada sem esses livros. Por quê? Porque eles não foram considerados canônicos, porque eles não foram considerados inspirados. São livros históricos, antigos, dos dias do Antigo Testamento. Aliás, todos os apócrifos que estão na Bíblia católica, na Vulgata, todos os apócrifos são do Antigo Testamento. Não tem nenhum apócrifo do Novo Testamento incluído. Então, só o cânon da igreja evangélica no mundo inteiro é idêntico ao cânon da maçorético, ao cânon hebraico. Só a Bíblia evangélica, dos evangélicos, que a Igreja Romana chama de Bíblias protestantes. Mas esta igreja difere. A Bíblia católica é diferente da Bíblia
hebraica. Por quê? Porque unilateralmente essa igreja incluiu livros que o Espírito Santo de Deus, através da igreja em Jerusalém, não incluiu na Bíblia. Então, descartar um documento porque é apócrifo é uma coisa. O incluir um documento porque é apócrifo, incluir no cânon, é uma coisa. Descartar é outra. Descartar, nunca. Eu amo folhear documentos antigos, apesar de me fazerem mal da sinusite, né? Mas boto duas máscaras no rosto e vou, né? Há pouco tempo mesmo, o meu amigo Isaac Silvano, um pastor angolano, e a esposa dele, a Helena Silvano, me mandaram de presente uma Bíblia antiquíssima. É um tesouro que eles me mandaram de presente. E eu estou guardando isso aqui na minha estante com muito carinho. De vez em quando eu dou uma olhadinha, dou uma conferida. A gente chama de colação, não é? Eu comparo ela com outras versões, que eu tenho muitas versões aqui. E então esses queridos me mandaram esse tesouro que está na minha estante. Deixe-me contar rapidamente que quando eu estava ensinando no seminário do Sul, final dos anos 80, anos 90, eu tinha uma aluna chamada Andrea Cherfan. Essa menina, ela era arqueóloga profissional, e ela foi principalmente para estudar hebraico no seminário. E ela era uma das arqueólogas do Museu Nacional. E um dia ela e uma outra arqueóloga começaram a fazer uma faxina numa área do museu onde havia algumas múmias egípcias. E quando aqueles funcionários tiraram para ela aquelas múmias, embaixo das múmias, elas viram uns rolos, pergaminhos. E elas abriram aquilo ali, e a Andréa, que sabia hebraico, entendeu que era alguma coisa da Bíblia, e um hebraico quadrático, lindo hebraico, couro vermelho. Então, a Andréa ligou para mim. Pastor Pedro, o senhor poderia vir aqui ao museu, porque a gente está com os rolos aqui. Eles são em hebraico quadrático, mas eles não têm vogais, imagine, né? Quem lê hebraico com vogal já tem dificuldade, imagine sem as vogais, só consoante. Aí eu fui lá. E elas, eu fiquei espantado com o que eu vi. Rolos completos do Pentateuco em um hebraico lindíssimo, inclusive alguns com enfeites, como se fosse letra gótica hebraica. Completos, um ou outro com uma falhazinha. E então o museu me perguntou o que era isso, e eu disse para eles, e então o museu me convidou oficialmente para identificar todas aquelas páginas e deixar tudo identificado para eles poderem expor, e as pessoas que chegavam ali sabiam o que era pelas etiquetas que estavam indicando o que era cada página. Assim, por exemplo, esse manuscrito aqui na ponta ele começa com isso e aqui ele termina com isso. Aqui é o capítulo tal, versículo tal, chega até o versículo tal. Essa que era a identificação, não era traduzir.
o que estava escrito, porque já está traduzido em português. Então, nós passamos muito tempo lá. Toda segunda-feira, eu saía da imprensa bíblica brasileira e ia para o museu e dava algumas horas lá com essas arqueólogas, e até que deixamos tudo indicado. Então, o Brasil tem um manuscrito antigo que não tem outro igual no mundo. Há uma riqueza que, inclusive, eu tirei fotos. Aliás, foi uma coisa interessante. Eu tirei fotos para mandar para Israel e algumas fotos eles devolveram. Sabe por quê? Porque em algumas fotos tinha o nome de Deus. E eles não publicam o nome de Deus em jornal, porque no outro dia o jornal vai para o lixo. Então, que coisa, né? Então, eles devolveram essas fotos, mas eles publicaram no principal jornal de Jerusalém, chamado o Haaretz. Eles publicaram na primeira página. E houve até uma confusão muito grande, porque apareceu um rabino que disse que aquilo pertencia a Israel. Depois apareceu um padre que disse que aquilo tinha que ir para o Vaticano. Olha, meu irmão, eu tive que discutir com eles e ser muito franco com eles, diante das câmeras da TV, que a TV foi lá, TV, foi rádio, foi tudo quando souberam desses manuscritos, e esse rabino e esse padre. Olha, eu cheguei a um ponto de me aborrecer e dizer ao padre o seguinte: o Vaticano não tem nada a ver com a Bíblia. Vocês não são seguidores da Bíblia. Vocês nivelam a Bíblia com a tradição de vocês. E então eu tive que dizer isso. E ao rabino que ele disse, isso tem que ser devolvido para Israel, porque isso foi roubado de Israel. E então eu disse àquele rabino o seguinte: o senhor entende que o Brasil não tem o direito de ter um documento desses, só Israel? Agora, e outra coisa, se foi roubado, eu tenho que lhe dizer duas coisas. Eu conheço muito bem aqueles sítios, que já andei por lá. E para uma pessoa tirar alguma coisa daqueles sítios, tem que ter a conivência de quem está lá dentro do sítio. Então, se foi roubo, já está prescrito, e o que está prescrito deixou de ser furto ou roubo, como ele disse. E depois eu vou dizer ao senhor, a história legítima desses rolos foi que D. Pedro II comprou esses rolos em Israel em sua viagem e doou para o Brasil. Esses rolos eram de D. Pedro II e ele doou para o Brasil. Fechando esse longo parênteses, nesse último incêndio que aconteceu no Museu Nacional, lembra-se? Uhum. Eu fiquei angustiado e eu coloquei mensagens para Andréa, essa arqueóloga, e ela me respondeu: pastor Pedro, por um milagre de Deus, um mês antes do incêndio, esses rolos foram tirados daquele local para um outro local de exposição melhor do que aquele. Aí eu disse a ela: Andréa, duas coisas. Uma, que Lutero disse: sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza. E a outra é que Deus diz a Jeremias: eu velo pela minha palavra. Um mês antes de um incêndio, foi tirado para um lugar melhor de exposição aqueles rolos. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a questão aqui é: ninguém tem autoridade de incluir nada no cânon sagrado. Acho que é por aí. Vamos ficar por aqui, porque a gente ainda tem outras perguntas para responder.
Muito bem. Bom, são 10 horas e 46 minutinhos. Olha, para você que gostaria de participar do Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, você vai mandar a tua pergunta, a tua questão, né? Se você de repente também ouviu aqui o pastor explanando algo e aí você gostaria, né, de dar uma contribuição ou fazer alguma pergunta em cima daquilo que ele está explanando, então você vai ter que mandar para o e-mail do nosso querido pastor Pedro Moura. E o e-mail é o seguinte: ministériopastorpedromoura@gmail.com, ok? ministériopastorpedromoura@gmail.com. Lá tem uma ordem de chegada desses e-mails e ele vai atendendo de acordo com essa ordem de chegada, ok? E às vezes, claro, vai coincidir perguntas que você está mandando com outras pessoas que também mandou, né, ou mandaram, e aí, claro, ele vai estar aqui trazendo para estar respondendo nas sextas-feiras aqui na Rede 316, ok? Então, às vezes a gente termina o programa e algumas pessoas começam a mandar pelo WhatsApp, né? Ou durante o programa também mandam pelo WhatsApp aqui e tal, querendo saber de alguma coisa. Então, assim, nós não interrompemos o nosso querido pastor Pedro Moura, até porque é uma aula, né? Pra gente estar interrompendo, ele vai acabar atrapalhando dentro daquilo que ele planejou. E como nós não temos, o tempo é pouco, o tempo é curto, então a gente deixa ele à vontade e aí ele responde sempre, né, também bem à vontade, de acordo com aquilo que você vai mandando aqui para o e-mail do nosso querido pastor Pedro Moura. Então, mais uma vez, quer participar? ministériopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail do querido pastor Pedro Moura, que fala com a gente toda sexta-feira, normalmente direto de Salvador. E também, o Elber, sim. Você mencionou pessoas que mandam perguntas semelhantes, então a gente sempre faz uma só daquela pergunta, mas a pessoa vai identificar a sua pergunta. Sim. Porque eu não gosto de alterar nada que tem na pergunta. E quando não é uma coisa, de alguma forma, que não é conveniente, ou que não está dentro do... Quer dizer, acho que é muito difícil uma pergunta que não seja conveniente. Mas, o que não, em geral, o que não está dentro do escopo do nosso programa, então, essas coisas eu procuro responder diretamente à pessoa ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, ok? Ok, muito bem. Temos comercial? Temos, rapidinho. Por favor. O primeiro é que nós vamos retomar o nosso Desvendando dos domingos em nossa casa às 16h30. Prometemos que depois do Carnaval a gente retomaria isso em nossa casa. Uma das propriedades, uma das casas da nossa propriedade é um templo que já abrigou 2 igrejas, está pronto, disponível, se quiser, uma outra igreja quiser vir para cá. E a gente usa o santuário para algumas coisas, né? Esta semana mesmo a Ordem dos Pastores provavelmente vem aqui para o concílio de um novo pastor, será feito aqui no nosso templo. Eu só estou aguardando eles confirmarem, mas eles falaram sobre isso essa semana. Então, está disponível para esse tipo de trabalhos, até que o senhor mande uma igreja, uma organização. Pois bem, às 16h30 teremos o nosso Desvendando Versículos Difíceis e o assunto será o assunto de hoje, no domingo à tarde às 16h30. Fica ao lado do Colégio 2 de Julho, aqui no Garcia, todo mundo sabe, e aqui em Salvador todo mundo sabe onde é o Colégio 2 de Julho. Okay. Então, eu queria mandar saudações para alguns colegas, ou o Elber, alguns colegas não só assistem semanalmente o nosso programa, como também compartilham em suas redes. Eu quero mandar o meu alô para o pastor Joaquim Medeiros, lá em Açu, Rio Grande do Norte. Já preguei na igreja dele lá, Açu, Rio Grande do Norte. Pastor Joaquim Medeiros é um amigo e toda semana eu mando para ele. Pastor Rinaldo Couto,
Pastor Rinaldo e a Mércia são do Rio de Janeiro, grandes amigos, né? O Rinaldo é um ouvinte. E o Rinaldo, sempre que acaba o programa, ele manda o que ele achou do programa. Eu gosto muito. O Rinaldo foi meu aluno no Seminário do Sul. É um notável pastor batista. O Bruno Tavares, em Itabuna. Olha, a semana passada eu fiz uma conferência para os pastores dessa região, Ilhéus, Itabuna, aquilo que Jorge Amado chama de terras do sem fim, cidades, muitas cidades. Eu fiz uma conferência para os pastores de lá, e o Bruno Tavares, que eu não sei se ele é o executivo ou o presidente, eu acho que ele é o executivo, ele repassa toda a informação dos programas de cada sexta-feira para os pastores desta região, de modo que nós temos uma grande assistência lá na região Grapiúna. Quero mandar um abraço para o casal Naildo e Célia. Esse casal, o Elber, esse casal ama o meu ministério. Com oração e com obras. Eles amam o meu ministério. O Naildo é um empresário muito próspero, um homem muito competente, e Célia é uma médica nefrologista. Esse casal, se você olhar todos os meus livros, tem um agradecimento a eles, que é um casal que ama e ora e ajuda o meu ministério. E eu quero dar uma notícia nova, é que a loja virtual do Ministério Pastor Pedro Moura já está funcionando, né? Pastor Pedro Moura, é só entrar, assim, Pastor Pedro Moura, loja virtual Pastor Pedro Moura. Se quiser colocar o https:// Pastor Pedro Moura, vai encontrar a nossa loja virtual. Graças a Deus já está funcionando. Quero pedir orações por minha prima. O estado dela é grave. Deus está sustentando ela, mas ela sente dores. Então, uma pessoa de 89 anos cair num buraco de um elevador, só mesmo a misericórdia de Deus para não ter morrido na hora, né? Quero pedir orações pelo pastor Edson Gama, lá de Feira de Santana. É um professor, competente professor do Seminário do Nordeste, que também está doente. Temos orado por ele constantemente. E orar pelo Miguel, né, filho do nosso Luiz Souza, da nossa equipe, né, que está internado no hospital com alguma dificuldade, inclusive de respiração, mas Deus está com o nosso querido Miguel. O nosso Deus é bom. Amém. Eu acho que é isso aí que eu tenho que dizer, e um abraço para todos os nossos ouvintes. Muito bem, então tá aí. Esse foi o nosso comercial de hoje. Então, só lembrando mais uma vez, que você agora já tem a loja virtual, que você já pode adquirir os livros do pastor Pedro Moura, né? Inclusive o mais recente, A Ceia do Senhor, né? Então, através do pastor Pedro Moura, a loja virtual, né? Então você pode dar um Google já, né, pastor? E as pessoas vão estar achando. E aí lá você vai adquirir um dos livros escritos aí pelo nosso querido pastor Pedro Moura. CD também, né, pastor? CD também. O CD Canta Sã Doutrina. Canta Sã Doutrina, sim. Então, esse CD também você vai poder já adquirir, né? A gente vê que tem alguns ouvintes que gostam muito das canções e inclusive pedem aqui. Então você pode também adquirir esse CD através lá da loja do pastor Pedro Moura, essa loja virtual, então, que já foi inaugurada, né? E então, bacana demais. E em breve, com certeza, outras coisas mais estarão à venda lá na loja, nessa loja aí do nosso querido pastor Pedro Moura. Alguns livros, ouviu, Elber? Alguns livros estão esgotados,
Sim. Eles estão em exposição e há uma sinopse de cada livro. Sim. E se houver pedido sobre livro esgotado, a gente. Esgotado, por exemplo, a oração do Pai Nosso está tecnicamente esgotado, mas a gente ainda tem alguns. E então, a Filemon, tecnicamente esgotado, mas a gente ainda tem algum. E a gente está começando a planejar a reimpressão desses livros, e quando isso estiver feito, a gente avisa amplamente. Maravilha. Então tá aí. Corre lá e já adquire o seu, a ceia do Senhor. Esse ainda tem, né? Então corre antes que também esgote e tal, senão a gente vai ter que esperar um pouco, né, para poder adquirir. Ok? Meu pastor, então vamos lá? Vamos para o nosso tema de hoje? Por favor. Muito bem. Nosso tema de hoje é: quem são os 144 mil? Lá de Apocalipse 7. Esse é o tema de hoje, inclusive é um tema que é muito abordado nas classes de EBDs, né, ou de outros estudos e tal, né? É um tema que há alguma polêmica, porque tem aí algumas igrejas que tratam isso de uma forma diferente e tal. Então hoje a gente vai estar falando sobre isso. E a pergunta de hoje, né, a questão, ou as questões, as perguntas do dia, as questões do dia, são essas aqui. Posso mandar, pastor? Por favor. Então vamos lá. Pastor, eu acompanhei um estudo sobre Apocalipse 7, versículos de 1 a 8. O preletor falou sobre os 144 mil. Ele disse que para uns esse texto é simbólico e para outros é literal. Mas não quis se posicionar assim abertamente. E aí a pergunta do ouvinte é a seguinte: a primeira é a seguinte: há algum significado para o número 144 mil? É simbólico ou literal? Essa é a outra pergunta. Os personagens são simbólicos ou literais? Quais são as razões no texto para se afirmar que são literais ou que são simbólicos? João viu essa gente toda? A quem esses personagens, filhos de Israel, ou seja, os 144 mil, representam? Há uma relação entre os 144 mil e a multidão do versículo 9? E a última pergunta é: como ajudar as pessoas como eu, que são crentes e convivem com parentes que pertencem ao grupo Testemunhas de Jeová, né, que é o grupo que tem aborda muito esse tema? Meu pastor, contigo então. Beleza. Deixe-me ler os versículos, porque a gente tem que ir do versículo 1 até ao versículo 8, sendo que, esticando um pouquinho para o versículo 9, que ele menciona. Sim. Aí, que é o versículo que fala sobre uma grande multidão. Então, Apocalipse capítulo 7, de 1 a 8, sua Bíblia aí, de papel, se for o caso, e um lápis para marcar alguma coisa, não é? Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Vá observando o número 4 aí, uns 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Versículo 2: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, né? Já vimos 4 anjos, 4 cantos, 4 ventos, né? A quem fora os 4 anjos, a quem fora dado
que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Servos, observem, servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo: 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zabulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Esse é o texto. E logo em seguida, João diz que viu uma grande multidão. Eu fui até o versículo 8, mas o versículo 9, João diz que viu uma grande multidão de todas as tribos e línguas e povos da terra diante do trono, e que louvavam e adoravam a Deus, juntamente com aqueles personagens lá que ficam ao redor do trono de Deus. Então, deixe-me fazer uma pequena introdução aqui, e é o seguinte: nós estamos no capítulo 7, mas se você está com a sua Bíblia aberta, antes, no capítulo 6, o Senhor Jesus abre seis selos, mas são 7 selos, o total deles. Então, o capítulo 7 é como uma espécie de intervalo, como que uma pausa na destruição que está determinada e que são o conteúdo dos selos. E até aqui 6 selos. E ao longo desse intervalo que eu falei, com referência ao versículo 7, ao capítulo 7, né? Acontecem 2 atos gloriosos, né, revelados a João. O primeiro deles é 144 mil crentes selados. Versículos de 1 a 8. E o segundo é João vê uma multidão incontável de outros crentes, nos versículos 9 a 17. Então, essa visão é gloriosa, toda ela é gloriosa. Crentes de todas as nações e tribos e povos e línguas da terra, em pé, diante do trono e em presença do Cordeiro, versículo 9. Então, a descrição sobre eles é que eles trajam vestes compridas, brancas, trazem palmas nas mãos e adoram a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, versículos 9 e 10. Adoração ao Pai e ao Filho. Os anjos participam dessa adoração, versículo 11. E, de repente, um dos anciãos levanta a voz e pergunta: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Os anciãos que vivem ao redor de Deus no trono não sabem quem são eles. Portanto, não sabiam quem são eles. Portanto, não é fácil para nós também o entendimento desse texto.
somente com a ajuda do Espírito Santo. É por isso que o salmista diz no Salmo 119, desvenda os meus olhos. Uma oração que todo crente deve fazer antes de ler a Bíblia. Desvenda os meus olhos, para que eu veja a maravilha da tua palavra. E é interessante que o nosso programa é desvendando esses versículos difíceis da palavra de Deus. Então ele pergunta, quem é essa gente toda? E a resposta é, estes são os que vêm da grande tribulação. A igreja vai passar pela tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Versículo 14. Continuando essa nossa pequena introdução, versículo 2, olhe para ele. João fala sobre um anjo com o selo do Deus vivo. Então, os textos estão cheios de selos, né? A palavra para selo é a palavra afragis, a palavra, deixa eu lembrar aqui agora, a palavra é safragis. Então, essa palavra significa selo. E é a mesma palavra que aparece sobre o selo, falando sobre o selo do Deus vivo. A diferença é que este selo de Deus é um anel, para mostrar que Deus tem um anel e para mostrar que Deus é um rei, né? Todos os reis da terra têm um selo, um anel, e o Senhor, nosso Deus, também tem um selo e um anel. Que é um anel. Qual é a diferença aqui? É que o nosso Deus é vivo. E os deuses dos povos são mortos, são ídolos, diz o Salmo de número 96. E então, o que é dito nesse versículo 3? Que os anjos, 4 anjos, nos 4 cantos da terra, eles recebem a ordem para não danificar. Havia uma ordem para danificar, mas agora há uma pausa para não danificar por um determinado tempo. Que tempo é esse? É aquela pausa que aparece no capítulo 7. Até que os servos de Deus recebam um selo na sua fronte, para não serem confundidos com os que não têm selo e serão prejudicados com tudo que os anjos fizerem para danificar a terra. Os servos de Deus estarão protegidos por esse selo, por essa marca. Então, você, Elber, já é selado. Os irmãos crentes que estão me ouvindo já são selados. E Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não temos que ficar preocupado com um selo que algum poder do mundo, algum ditador poderoso do mundo queira nos selar. Nós já somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o versículo 4, o número que aparece dos selados no capítulo 7
versículos de 1 a 8, esse número é 144 mil. E diz o texto: de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, atendendo ao ouvinte para a primeira resposta, há algum significado para o número 144 mil? Então, temos que dizer ao ouvinte e aos ouvintes que nós estamos diante de um assunto da escatologia bíblica, do Novo Testamento, um assunto bastante discutido e controverso. Por isso, há opiniões distintas, divergentes, diferentes, mesmo entre os maiores estudiosos de escatologia. Portanto, eu tenho que dizer aos meus ouvintes que a minha palavra não é final e conclusiva, mas é uma tentativa de interpretar essas passagens que nos desafiam, passagens difíceis da Bíblia. Eu me lembro do Dr. Olavo Feijó, meu professor e meu pastor, meu amigo, do Dr. Olavo Feijó, um PhD em teologia, psicologia. Ele dizia que passagens difíceis revelam a soberania de Deus e a nossa limitação. Por isso que só através da ajuda do Espírito é que podemos entender e tentar ensinar aos nossos irmãos essas coisas difíceis. Então, o que eu vejo aqui, irmãos, são dois importantes simbolismos no texto. Um simbolismo é o número 144 mil. Esse número é múltiplo de 4, viu quantas vezes apareceu o número 4? Este é símbolo múltiplo do 4, múltiplo do 12, e números têm muito significado na Bíblia, não é? Aqui no nosso texto, o uso, no Apocalipse, o uso do número 3, do número 4, do número 12, não é? Israel é composto de 12 tribos, os 12 filhos de Jacó compõem cada um deles uma tribo. Jesus chamou 12 apóstolos. Em nosso texto há 4 anjos que seguram 4 ventos dos 4 cantos da terra, portanto 4 vezes 3, 12, não é? A cidade de Jerusalém tem 12 portas originalmente, né? A cidade antiga de Jerusalém tinha 12 portas, mas hoje restam apenas 8 portas. Não temos mais as 12 portas originais. Hoje temos 8 portas. Parece que é isso aí. A Jerusalém celestial tem 12 portas, 12 anjos em cada porta, e o nome dos 12 patriarcas, Apocalipse capítulo 21, na Jerusalém celestial. As 12 portas são 12 pérolas, Apocalipse 21. 12 são os fundamentos dos muros das Jerusalém celestiais, também tudo em Apocalipse 21. E esses fundamentos são adornados com 12 diferentes pedras preciosas. Portanto, creio que os números aqui são o número 144 mil aqui, múltiplo de 12, é um número simbólico. Agora, o outro simbolismo de que fizemos referência é os personagens. Não somente o número é simbólico, mas os personagens também são simbólicos. Os filhos de Jacó, as tribos
mencionadas aqui são simbólicas. E a divergência começa exatamente aqui. Porque, para mim, são números simbólicos e personagens simbólicos. Mas para outros, são literais. O texto é todo literal. Para outros estudiosos, temos que respeitar os outros estudiosos. E o respeito não nos obriga a concordar. Então, para eles, né, 12 vezes 12 é 44, é muito fácil, né? É uma simples conta de multiplicar, 12 vezes 12. Por isso é literal. 144 mil é literal mesmo, tribo é tribo mesmo, 12 é 12 mesmo, vezes 12 é vezes 12 mesmo, dá 144 mil. Então, portanto, é literal para esses estudiosos. Não para mim, com todo respeito. Não é tão fácil assim de a gente dizer, é literal, né? 12 vezes 4, 12 vezes 12. É conta de multiplicar. Eu creio que não há nenhuma literalidade nesse texto todo. Mas o ouvinte da Rede 316 me pergunta, e as provas? E as razões que o Senhor apresenta? Então, o irmão observa que eu dizer que é simbólico é uma coisa. Eu dizer que é literal é uma coisa. Eu provar e apresentar as razões para aquilo que eu estou dizendo não é tão fácil assim. Então, ele pergunta, os personagens são simbólicos ou literais? Quais são as razões no texto para se afirmar que são literais ou que são simbólicos? Então, vamos levantar algumas questões para responder e mostrar as razões porque eu e outros estudiosos entendemos que são simbólicos. Primeiro, os personagens são simbólicos também. O texto trata dos filhos de Israel e afirma que são 12 mil de cada tribo. Mas acontece, 12 vezes 12, 144. E então, o que acontece, no entanto, é que no texto, o texto não cita todas as tribos. Então, a gente não pode fazer a multiplicação 12 vezes 12 se está faltando tribo. Por que o texto afirma que são 12 mil de todas as tribos e não lista todas as tribos? Então, a multiplicação não daria 144 mil. Seria o caso de perguntar, não é? Haveria alguma tribo fora dos planos de Deus? Por que na visão de João, o Senhor Jesus não cita todas as tribos? Porque quem revela a João é Jesus. Aliás, nossas Bíblias dizem Apocalipse de João. Mas o Apocalipse não é de João, senão de Jesus. Por isso que as Bíblias em inglês, este livro em inglês não é chamado Apocalipse. Este livro é chamado Revelação. Porque a revelação, Apocalipse é tirar a cortina da frente. Apocalipse é revelar. E então, quem é que está revelando? É João? Não. Quem está revelando é Jesus. João está vendo e escrevendo. Escreve as coisas que tem visto e transforma isso em livro. Então, a revelação é do Senhor Jesus. João
recebe esta revelação. Então, por que que Jesus, ao revelar o conteúdo do capítulo 7, ele não cita todas as tribos? Haveria alguma tribo fora dos planos de Deus? Uma outra questão que alguns estudiosos têm levantado de uma forma tão interessante, eu cito aqui o Dr. Tom Schreiner, do seminário de Louisville, Kentucky. A Dr. Schreiner, uma das questões que ele levanta é que a grande maioria dos judeus não sabe a que tribo pertence. Número expressivo dos judeus não sabe qual é a sua tribo. Então, quando eu estudava em Jerusalém, eu fiz amizade com um judeu Sabra. O judeu Sabra é o judeu que nasce em Jerusalém. Mas eu tenho entendido que não é só o que nasce em Jerusalém. Sabra é o judeu que nasce em Israel. Mas ele dizia, eu sou Sabra, eu nasci em Jerusalém. Então, tudo bem, você é Sabra. Esse judeu, ele foi incumbido pela igreja batista da rua Narquis, lá, número 4, lá em Jerusalém, que foi a igreja que me recebeu, foi a igreja que me colocou na universidade, e ele foi incumbido pela igreja de, quando eu chegasse a Jerusalém, ele me ajudasse a encontrar uma residência lá em Jerusalém. E ele fez tudo. Muito bom companheiro. Então, mas ele dizia que ele sabia qual era a tribo dele. E eu conversei com algumas pessoas por lá, e a maioria dizia, é improvável. Não é mentira, mas é improvável. As pessoas na igreja me diziam, é improvável que ele saiba qual é a tribo dele. Agora, a senhora da casa onde eu morava, eu uma vez disse isso a ela, e ela disse 2 vezes essa palavra, sheker, sheker. Não é shekel, shekel é dinheiro. Sheker é mentira. Ela disse, é mentira dele. Sheker, sheker. Mentira, mentira dele. Ele não sabe qual é a tribo dele em Israel. Então, o Dr. Schreiner, ele diz que a maioria dos judeus não sabe qual é a sua tribo. Em Israel, eu me lembro de uma vez o Dr. Russell Shedd falando que encontrou com um inglês, um judeu inglês, eu acho que foi lá em... não lembro mesmo, não, foi um desses países da Grã-Bretanha. E ele encontrou um judeu, sentou à mesa com ele, e o judeu disse que sabia qual era a tribo dele em Israel. Mas eu lembro que o pastor Russell Shedd, quando comentou isso, não pareceu seguro que ele soubesse qual era a sua tribo dele. Mas o Dr. Shedd não disse sheker, sheker, não disse que era mentira, como aquela senhora que não era crente disse que ele estava mentindo. Então, agora imagine você ajuntar 12 mil de cada tribo, se a maioria deles não sabe qual é a sua tribo. Uma outra questão é que as tribos, no texto, estão dispostas de uma forma aleatória, não como elas são dispostas no Antigo Testamento. O Senhor Jesus não apresentou as tribos em forma geográfica, como elas são apresentadas. E além de não dispor em forma geográfica, omitiu, né? Incluiu Levi e omitiu Dan,
colocou Manassés em um lugar que seria o lugar de Dan, e outras questões que, se a referência fosse literal, nos levaria a entender que nem todas as tribos fazem parte dos remidos, dos salvos. Dr. Robertson, A.T. Robertson, que quase sempre eu estou citando a ele, que é o maior teólogo que eu conheço do Novo Testamento, o teólogo batista, Dr. Robertson, ele diz que a referência às 12 tribos não é uma referência literal, mas espiritual. Uma referência espiritual. Então, vamos continuar com uma perguntinha aqui simples, né? João viu essa gente toda? Que gente toda? 144 mil. Ele viu essa gente toda. Vejam bem, no capítulo 7, ele não diz que viu. Ele diz que ouviu. Ouviu o número. No capítulo 14, onde há um paralelo, pegue bem essa palavra, paralelo. Há um paralelo dessa passagem, aí sim João diz que viu. Então, temos que lembrar uma coisa que você vai dizer, mas que coisa óbvia, é lembrar que ouvir e ver não são a mesma coisa. Um cego pode ouvir, mas não pode ver. Um mudo pode ver, mas não pode ouvir. Então, por que eu estou dizendo isso tão óbvio aqui? Porque aqui está um exemplo de pretexto, de alegação para os caçadores de erros na Bíblia. Já falamos sobre isso. Caçadores de erros na Bíblia. Até entre nós, não é? Pessoas que ficam muito alegrinhas quando descobrem um erro na Bíblia. Eureka, eureka, não é aquela palavra grega tão famosa, né? Descobrir. Agora, não entender um texto é uma coisa. Outra coisa é achar que está errado. E achar erro na Bíblia sempre resulta de um entendimento equivocado do que está na palavra de Deus. Qual é o caso aqui? É o caso de não reconhecer a presença da figura de linguagem, ou não saber que é uma figura, né? Ou não levar em conta a presença da figura. E que figura é que aparece aqui? É o paralelismo. Paralelismo é uma figura muito importante da literatura hebraica, e aqui está um paralelismo, né? Então, vamos falar sobre paralelismo mais adiante um pouquinho. Então, a quem esses personagens, filhos de Israel, 144 mil, representam? Eu creio, irmãos, firmemente, que os 144 mil representam a igreja em toda a face da terra, a igreja que estará diante do trono de Deus e diante do Cordeiro. O capítulo anterior, 6, eu mencionei, está o conteúdo dele são os plenos castigos, chamados selos, sobre o mundo. São 7 selos, todos eles carregados de grande destruição sobre a terra. E o Senhor Jesus é quem abre cada um dos 7 selos, mas é
impressionante que antes do sétimo selo há como que um espaço misericordioso e fiel da parte do Cordeiro sobre o seu povo, que é a igreja. Esse espaço é para poupar o seu povo. No capítulo 8, onde o sétimo selo é aberto, antes de ser aberto, o Senhor ouve a oração da sua igreja. João diz, muito incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos. Veja o uso da expressão todos os santos. É a igreja. A igreja é composta de santos irmãos, diz Paulo em Colossenses capítulo 1. Então, logo após receber as orações da igreja, o Senhor Jesus, por seu anjo, completa o derramar da ira de Deus sobre os incrédulos com trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. 8:5. Então, antes, o nosso Deus ouve as orações da igreja, porque a igreja foi comprada por seu filho, comprada da terra. Então, há uma explicação no capítulo 6, versículo 17, e uma pergunta. Qual é a explicação? Porque é vindo o grande dia da ira deles, isto é, de Deus e do Cordeiro. E qual é a pergunta? A pergunta é: e quem poderá subsistir? Sabem qual é a resposta? Somente os crentes selados. Portanto, somente a igreja vai subsistir no dia da ira de Deus e do Cordeiro. Então, eu pergunto aqui, eu digo aqui porque que eu acho que o número é simbólico, fazendo esta pergunta. A igreja vai subsistir? Vai. É a resposta. E a outra pergunta é, a igreja é composta somente de 144 mil? Quem vai subsistir é a igreja. E a igreja não é composta somente de 144 mil. Testemunha de Jeová entendem que, não é? Com todo respeito, entendem que para o céu vão 144 mil somente, literalmente. Mas eles não acreditam no céu. É uma confusão isso aí. Não acreditar no céu e dizer que para o céu vão somente 144 mil. Então, no capítulo 14, há uma referência a esse número, 144 mil. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam na fronte escrito o nome dele, Jesus, e o nome de seu pai. Olha, testemunho de Jeová, não creem que Jesus é Deus. Como é que eles vão ter o nome de Jesus na fronte? Eles negam a divindade de Jesus, enquanto a Bíblia afirma explicitamente que Jesus é Deus. Eles vão ter o nome de Deus na sua fronte, eles que não creem em Jesus, que não creem em salvação, que não creem em vida eterna. Então, João disse aqui que ele viu, não é? João afirma que esses crentes foram comprados da terra. O nome disso é redenção, redenção é comprar. E aqui estão o Redentor, Jesus, e os seus remidos. Então, uma outra pergunta é:
todos os remidos são somente 144 mil? Outra pergunta: todos os remidos são somente judeus? Só os judeus foram remidos? Então, aqui é que a gente entra com o paralelismo. A literatura hebraica tem essa característica, o paralelismo. No capítulo 7, João ouve o número dos que foram selados, 144 mil. No capítulo 14, ele vê os 144 mil. Isso é falha? Isso é erro? Não, isso é paralelismo. Os 144 mil são agora uma multidão que ninguém pode contar. Então, primeiro João ouve o número, depois ele vê o número, e depois este número se transforma em uma multidão que ninguém pode contar. O nome disso é paralelismo. Quinto, há alguma relação entre os 144 mil e a multidão do versículo 9? Então, os 144 mil são a igreja. E a multidão é a igreja. O paralelismo aqui é que 144 mil é sinônimo de igreja. E igreja é sinônimo de multidão que ninguém pode contar. Então, judeus e gentios, de todas as tribos e raças e línguas, tribos e raças e línguas e nações e povos da terra. A igreja é esta multidão, que é paralelismo de 144 mil. Então, a igreja é composta de judeus e gentios, as tribos e a multidão. Paulo deixa isso muito claro quando ele diz: Jesus é a nossa paz. Jesus é a paz da igreja. Fez e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Então, assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A igreja é composta de judeus que creem em Jesus e gentios que creem em Jesus. Então, os 144 mil são paralelismo dessa multidão incontável que é a igreja. Como ajudar a pessoas como eu, que são crentes e convivem com parentes que pertencem ao grupo Testemunhas de Jeová? Meu irmão, eu creio que o irmão tem um ministério grande para desempenhar em sua família. E esse ministério é levar seus parentes à fé em Jesus. Não é fácil. Testemunhas de Jeová não creem na divindade do Senhor Jesus. Eles não aceitam a instituição igreja. Por isso que o nome dos lugares onde eles se reúnem não é igreja. Eles não usam o nome igreja porque eles não creem na igreja. Também não creem no Espírito Santo como uma pessoa divina. Mas esse mesmo Espírito, meu irmão, e só ele é que pode convencer seus queridos, que hoje são testemunhas de Jeová, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em Jesus.
da justiça, porque Jesus carregou com os nossos pecados e os pecados deles, os pecados de todo mundo na cruz, mas Jesus sempre foi justo. Agora Jesus não está aqui porque ele está assentado no trono. E quem dirá que Jesus foi? Quem confessará? Quem convencerá que Jesus foi crucificado, mas era justo? O Espírito Santo. Então, o Espírito convence do pecado, porque não crê. O Espírito convence da justiça, porque Jesus é justo e eu é que sou pecador. E do juízo, porque mesmo que eu não queira, mesmo que o mundo todo não queira, não creia e não queira, todos seremos julgados. E quem vai julgar? O Senhor Jesus. Esse Jesus, meu irmãozinho, que seus irmãos, seus parentes não creem, não aceitam como Deus, é Ele quem vai julgá-los. E é Ele quem vai julgar a todos os homens da terra um dia. E a prova disso, disse Jesus, é que Satanás já está julgado. Meu irmão, ore ao Pai, em nome do Filho. Você terá a ajuda do Espírito Santo no seu ministério de ganhar seus irmãos, seus parentes, testemunhas de Jeová para Cristo. Oração, testemunho, paciência, aproveitar com sabedoria as oportunidades que o Senhor abrir para mostrar aos seus parentes a verdade do Evangelho, que Cristo morreu por nossos pecados, para nossa eterna salvação. Muito obrigado, Deus abençoe o amigo, Deus abençoe nossos ouvintes, e a palavra é sua, meu irmãozinho. Maravilha! 17 minutos, faltando para o meio-dia na capital de todos os brasileiros. Esse é o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, hoje com o nosso querido pastor Pedro Moura, como acontece toda sexta-feira, né? Aqui na Rede 316, e hoje o tema é quem são, né? Os 144 mil lá de Apocalipse, não é isso? Muito bem, e acredito que foi esclarecedor, né? Muitas coisas, e inclusive agora temos até alguns argumentos, né? Até para poder conversar um pouco mais com os nossos queridos aí que são testemunhas de Jeová, né? Como o pastor muito bem falou aqui, eles não gostam que chamam de igreja. Então, e às vezes a gente, pelo fato de ser uma congregação, né? E a gente normalmente chama de igreja para todas elas. Então a gente fala, igreja do testemunho de Jeová. Então não fala isso perto deles porque eles não reconhecem como tal. Não é isso, pastor? Eles chamam de Salão do Reino. Salão do Reino, exatamente. Salão do Reino. Muito bem. Tem um pastor brincalhão que ele chama de paróquia, todas elas. Então ele fala que é tudo paróquia. Mas pastor, eu já devolvo para o senhor aí, para que o senhor possa fazer então aí a sua conclusão. Viu? Então, eu entendo que o assunto não é fácil para mim. Os estudiosos todos falam que respeitam a opinião dos outros, eu também respeito, mas todos eles entendem que é difícil se explanar isso. Mas eu vejo claramente que 144 mil é um número simbólico. Esse número simbólico depois passa a ser uma multidão que ninguém pode contar. Então, a referência às tribos, aos filhos de Israel, também
é simbólica. Essas tribos que são mencionadas aqui representam a igreja. E a igreja é a multidão que ninguém pode contar. A igreja não é composta somente de 144 mil. Então, esse número não pode ser literal. O grupo Testemunhas de Jeová ensinam que que são 144 mil, literal. Mas não creem na divindade de Jesus e na igreja. É Jesus quem está revelando esse número, e é Jesus que está... o nome de Jesus é que estará na testa, na fronte dessas pessoas. Então, eles não creem que Jesus é Deus, mas eles não creem literalmente que Jesus é Deus, mas creem literalmente que serão assinalados, terão o nome de Jesus nas frontes. Isso aí, não sei como pode se reconciliar, essa coisa pode ser reconciliada. Então, se você tem um parente testemunha de Jeová, ore intensamente, com lágrimas, por ele. Porque esse Jesus que testemunha de Jeová desprezam, é esse mesmo Jesus, e somente ele, que vai julgar todos os povos, tribos, nações e línguas da terra. E Senhor Jesus seja entronizado no coração dos seus queridos irmãos e parentes, meu amigo, para a salvação eterna deles. Obrigado, Elber. Obrigado, ouvinte. Muito bem, são 11h48 em Brasília, 11h48 na nossa capital. Então estamos aqui diretamente com o nosso querido pastor Pedro, lá de Salvador, concluindo assim o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Para você que ouviu e quer participar, né? Então, inclusive desse assunto de hoje, você vai mandar lá para Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com. Esse é o e-mail para você mandar aí a tua participação, pergunta, se ficou dúvida, se quiser fazer algum comentário, enfim, você manda para lá. E na semana que vem tem aí o pastor sempre está respondendo perguntas do programa anterior, então ele vai estar com certeza respondendo a todas essas questões que chegarem por lá, né? As questões que, claro, que estiver dentro daquilo que dentro da nossa proposta, no caso do dia de hoje, né? E, pastor, semana que vem, já tem o tema, o senhor lembra? Você tem aí o tema? Como eu falei para o senhor, não recebi nada aqui, então não tenho o assunto da semana que vem. Não sei se o senhor vai ter aí. Eu tenho uma impressão, uma lembrança, que serão perguntas diversas novamente, porque é um acúmulo, e esse mês eu pedi para colocar 2 vezes. Eu não posso confirmar agora, mas acho que sim. E cada mês vamos colocar pelo menos uma questões diversas. Eu tenho a impressão que na próxima sexta-feira, como a gente está sem contato com o Luiz, não é? Quando terminar esse programa aqui, eu mando uma mensagenzinha para você pelo WhatsApp, dizendo qual é o assunto da próxima semana, porque o pessoal pergunta mesmo, mas eu tenho que me lembrar isso toda semana para botar no rodapé aqui, para lembrar. Mas eu mando uma mensagenzinha rápida, só com o nome do programa, mando para você. Ouviu? Perfeito. Eu vou dar uma palavrinha aqui, rapidinho. Pode ser? Pode, claro. Uma é que o nosso livro, Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, já está em grande avanço editorial, viu? Eu tenho um programa aqui que eu já levo o meu livro editorado, né? E quando chego lá na EGBA, tem uma senhora muito querida,
muito competente, a mais competente que eu conheço no programa InDesign, em editoração, a dona Virgínia. Ela nos ajuda muito, ela toma assim até como um ministério, ela sempre me diz, eu faço para o Senhor. Ela leva para casa e faz tudo da editoração que eu não soube fazer. Legal. Fora da editora, ela leva para casa dela e faz a editoração. Então, já está bem avançado. O livro deve ter, assim, no máximo 150 perguntas, porque vai ser uma série, desvendando volume 1º, volume 2º. Então, vamos lançar o volume 1º com 150 páginas para baixo. Já estamos na página 80 da editoração. Então, cedo, se Deus quiser, eu só peço aos irmãos que orem para que o Senhor nos dê recurso para bancar o lançamento desse novo livro. E a outra palavra é que, como você falou, a nossa loja, não é? E aqui está o link da nossa loja, não sei se está dando para ver. Está dando para ver? Não, não ficou, não está bem claro. Aquele https:// Pastor Pedro Moura. É esse o nome da loja. Pastor Pedro Moura, a nossa loja virtual, que as pessoas já estão comentando sobre ela aqui no meu e-mail e no meu WhatsApp. No mais, temos o nosso Desvendando domingo à tarde, às 16h30, aqui em nossa casa, e desejar um final de semana abençoado para você, para sua casa, para a filhinha recentemente casada, casadinha de lua de mel, papai preocupado, mas feliz. É isso aí. E desejar a bênção do Senhor sobre esse novo lar. Amém. A palavra é sua, meu irmão. Meu pastor, nós que agradecemos, muito obrigado pela lembrança aí. E mais uma vez, claro, nós aqui agradecemos em nome de toda a rede por mais essa oportunidade de estar aqui com o senhor aprendendo mais uma vez aqui no nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Obrigado mesmo. Ótimo fim de semana, forte abraço à nossa querida irmã Dulce. E semana que vem, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã, estaremos de volta com, provavelmente, não é certeza, daqui a pouco a gente vai ter certeza, com perguntas diversas, né? Semana que vem, inclusive, a gente já vai estar já em março, né? Acho que na sexta-feira já é março. Então, vai ser o primeiro programa do mês de março e a gente vai estar aí com o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Pastorzão, obrigado. Deus abençoe. Até lá, então. O Senhor te abençoe e abençoe a sua casa. Amém. Muito obrigado. Todos os nossos ouvintes de hoje no Brasil e fora do Brasil. Amém. Muito bem. Gente, olha, 11h54. Então, tá aí mais uma aula com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador, aqui na Rede 316, é o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316.